Bom dia, comandante. Sou aluno CAO Lúcio Colares Braga, né? E atualmente estou lotado no BPFRON, né? Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas, né? Estou lá exercendo a função de subcomando, já está indo para 1 ano e 8 meses já, e tem somado bastante na minha carreira, né? Vamos então lá falar um pouco sobre os códigos de encerramento ou código de fechamento, né? Vamos aqui então ao sistema, que já está aberto na minha tela aqui. Vamos pegar a título de exemplo esta ocorrência aqui de via de fato. Não tem ninguém operando nela, então vamos aqui no ícone, nessa aba aqui X, né? Vai aparecer tão logo os dados da ocorrência policial, a aba dados da ocorrência policial, né? Que aqui vai aparecer os dados, o protocolo, a data em que foi gerada, né, esta ocorrência. Aqui a gente percebe que existem vários códigos de encerramento. Deste código relato policial aqui até esse resolvido no local, estes códigos de encerramento também vão ter lá no sistema web, né? Se segue, né? Do policial, né? A guarnição de serviço. Lá vai ser na aba dados iniciais, quando praticamente na terceira fase ali, que é o atendimento propriamente dito, em que o policial ele irá usar um destes códigos aí para o encerramento da ocorrência, né? E aqui esses dados da ocorrência vai constar os encerramentos de todo o sistema, né? Então esses primeiros ali, praticamente os 7 primeiros até do relato de ocorrência até resolver no local, será então pela terceira fase ali, né? A guarnição que está em campo, e doravante, a partir do CF14 em diante, será então utilizado pelos despachadores, né? Que é a segunda fase ali do atendimento da ocorrência policial, né? Então vamos lá ao primeiro, que é o relato de ocorrência, em que será utilizado este código de encerramento, relato de ocorrência. Significa dizer que vai ser encerrado por uma guarnição que está em campo, né? Na aba dados iniciais, como já foi frisado, é a regra, né? Será para encerramento de ocorrência em situações não habituais, né? Exemplo, aconteceu um acidente de trânsito ali, né? Trabalhei na companhia de trânsito já, quando soldado, 7 anos lá. E lá era comum o cidadão falar assim: o senhor vai me entregar uma cópia da ocorrência? E a gente falava: não, o senhor vai ter que se dirigir até a delegacia de acidente de trânsito para solicitar uma cópia de ocorrência no horário tal e durante o expediente, né? Hoje não. Hoje, né, uma tecnologia aplicada, né, ao sistema, agora o camarada, quando pede uma cópia de uma ocorrência policial, tá aqui, o policial já entrega o protocolo na hora para ele, explica tudo direitinho, como ele tem que proceder para pegar essa cópia de ocorrência policial. Então este código será utilizado em tese, a regra nesse tipo de ocorrência, né? Temos aqui então no segundo momento o CF03, que é o termo circunstanciado. Em que momento será utilizado o termo circunstanciado? O estado de Rondônia já está bem avançado nessa questão aí. Ele será utilizado nas ocorrências em que há flagrante, e também
em cuja pena ela seja igual ou inferior a 2 anos, né? Então, esse código vai ser praticamente nessas situações aí. Não será aplicado em situações que tenha menor infrator, violência doméstica e por aí vai, né? Vamos então ao outro código, comunicação de ocorrência policial. Este é um tipo de documento, né, digamos assim, destinado ao registro de qualquer tipo de infração penal, né, crimes ou contravenção, né. No BPFROM a gente tem se deparado muito com esse tipo de ocorrência policial, né, comunicação de ocorrência policial, que é no caso é encerramento. Eu só vou dar como exemplo. Lá no BPFROM é muito comum a gente recuperar veículos, né, com restrição de roubo e furto abandonado, né? Então, recuperação de objeto, de veículo, né? É o tipo de exemplo que eu posso dar como ocorrência para a utilização deste tipo de encerramento. Aí vem aqui a questão da prisão e apreensão, né? A prisão e apreensão é para ser utilizado quando houver flagrante delito, né? Flagrante delito, e quando houver a prisão do autor, de suposto autor de fato, ou adolescente ali, em que será feito a condução a uma delegacia, né, para as medidas cabíveis, né? Então, esse tipo de encerramento é para estas questões que ora frisei. Aí tem a averiguação policial sem alteração. A averiguação policial sem alteração é destinado ao encerramento de ocorrência das solicitações onde a guarnição vá ao local e não constate nenhuma anormalidade, seja a pessoa, averiguação a pessoa, averiguação a pessoa suspeita, averiguação a veículo, né? Exemplo, alguém disse que um cidadão estava passando pela sua rua, está lá em frente de sua casa e parece que está armado. A guarnição vai ao local e vê a pessoa suspeita, né? Nunca foi vista por ali, faz a abordagem e tudo e verifica que não há nenhuma anormalidade. Era outra situação que não acarreta nenhuma situação de crime, né? Vamos aqui para, então, esse será o código, né, utilizado, né? Averiguação policial sem alteração. Vamos aqui ao outro, providências administrativas de trânsito adotadas. Eu trabalhei muito na companhia de trânsito, né, como eu falei, e lá era comum a gente ser acionado, que o cidadão acordava cedo e tal, ia sair, tinha um veículo estacionado em frente à sua garagem, né? Então, neste caso aí, a gente ia lá e tomava a medida administrativa, os removia, pura e simplesmente só fazia uma autuação, o cara aparecia retirar o veículo. Então, este é o tipo de código que vai ser utilizado para esse caso, como exemplo, né? Providência administrativa de trânsito. O que a guarnição, né, adotou administrativamente, né? Não estou falando na seara criminal, estou falando administrativamente. O que ela adotou, né? Então, esse será o código de encerramento. O CF12 é resolvido no local destinado ao encerramento de situações que tão somente a presença policial já seja suficiente para a resolução do atendimento, né? Aqui, como exemplo, a gente pode citar a situação de perturbação do sossego. Aqui o cidadão o cidadão chegou essa informação para a guarnição se deparou e a simples presença dela ali tão somente já resolveu o problema. Então, esse CF será utilizado nestes casos aí. Aí tem outro aqui, fato sem informações para registro.
despachador deverá retomar a ligação ao solicitante. Vamos supor aqui que aconteceu um acidente de trânsito no endereço tal e a guarnição foi no local. A guarnição chegou no local e ela realmente viu indícios de acidente de trânsito. Ela viu que tinha frenagem no pneu, ela viu que tinha frenagem dos pneus ao solo, ela viu que tinha vidros ao solo, né, cacos de vidro ao solo, né, tipo que quebrou algum para-brisa do veículo ali, coisa nesse sentido. Só que não tinha mais ninguém no local. Ele reporta a central de operações sobre esse fato e o CIOP irá então verificar com o solicitante o que aconteceu, né? Então este tipo de encerramento será para esse tipo de situação. Vamos aqui, vamos seguir adiante. Ocorrência inexistente. Despachador deverá retomar ligação ao solicitante. Segue o mesmo entendimento do CF14, né? Aqui nesse caso a guarnição foi ao local também e lá verificou que não havia indícios de nada. De repente foi um acidente de trânsito com danos materiais, foi alguém que ia passando e viu algo e achou que era, mas não era, entendeu? Mas segue esse mesmo entendimento aqui. Então a guarnição foi ao local, verificou que não tinha mais ninguém e tampouco indícios de que aconteceu, por exemplo, algum acidente de trânsito. A central também ligará para o 190, ligará para o solicitante, né, e verificar o que houve, né? Então esse é também um código de encerramento que é comum, né? Vamos lá ao CF13, atendimento dispensado pelo solicitante, né? Esse tipo de atendimento aqui, dispensado pelo solicitante, aqui também vai ser em situações em que só a figura do despachador irá utilizá-lo, né? Então, como a gente viu aqui, a partir do CF14 é a figura do despachador ou gestor, dependendo do caso. Então, esse aqui, atendimento dispensado pelo solicitante, é a figura do despachador em situações que, após gerado o chamado no sistema, o solicitante liga e dispensa o atendimento. Vamos supor um acidente de trânsito de novo, né? Foi somente danos materiais. Vamos supor que a outra parte lá resolveu arcar com prejuízo, né? Se sentiu culpada pelo acidente, pelo fato, e a outra parte coube então somente ligar para o 190 e dizer que o atendimento não se faz mais necessário, né? Então, o atendimento dispensado pelo solicitante, esse é o CF. Aqui, ocorrência duplicada. A ocorrência duplicada, a gente já atrapalhou, né, uma aula aí. Ele deve ser encerrado unicamente pelo despachador para situações em que foi criado outro registro, né, no sistema do mesmo fato. Deve-se manter o primeiro registro, né, e as informações que vierem então somente sobre esse mesmo fato, elas devem, digamos assim, ser complementados, né, complementar o primeiro fato. E o segundo fato deve ser encerrado neste CF15, né? Ocorrência duplicada. Vamos ali a falta de patrulha ou demanda reprimida. Neste caso aqui, são para aquelas situações em que se passou um turno e não foi possível realizar o atendimento, né? Chegou outro turno para tirar o serviço e verificou no sistema que aquela demanda não foi atendida, né? Ou por falta de patrulha, né? Ou por situações que eram mais graves naquele momento para dar prioridade no atendimento, né?
Aqui vale lembrar que o atraso no atendimento da ocorrência não configura este tipo de CF, esse tipo de demanda reprimida. Tá bom? Atendimento encaminhado para o BPA. Aqui nós vamos nos ater à questão que o BPA ele trabalha em casos de crimes ambientais, medidas administrativas na área ambiental, né? Tudo que eu quero, essa demanda aí é com o Batalhão de Polícia Ambiental. Aqui, para situações também vai ser utilizado pelo despachador, e vai ser para situações em que a comunicação da informação não se trate de flagrante delito, ou também se trate de que requeira um planejamento da nossa P3, que requeira um planejamento, né, para uma futura operação, né? Exemplo, uma denúncia de invasão de reserva ambiental, né? Uma denúncia de que lá na gleba, na linha tal, está tendo um desmatamento. Então isso demanda tempo, demanda um planejamento. Então esse tipo de atendimento vai ser encaminhado para o BPA, tá bom? Aqui o atendimento encaminhado a P2 segue o mesmo, digamos assim, rito do CF17, né? Do CF18, né? Ele vai ser utilizado, o atendimento vai ser encaminhado para a P2 da UPM quando demandar uma averiguação, uma investigação maior sobre determinado fato, denúncia. Exemplo, está tendo boca de fumo no local tal, em que a guarnição do ostensivo, toda vez que eu ligo, venha para cá, mas o pessoal são muito bem articulados e acaba se desvencilhando da flagrância. Então é melhor que venham, por assim entender, né? A central vai encerrar e vai encaminhar para a P2 trabalhar, né? Trabalhar nesse sentido de tentar, digamos assim, coletar dados, né, de autoria, tal, de materialidade para uma operação. Então o CF é atendimento encaminhado para o P2 da UPM. Atendimento encaminhado a outro órgão. Isso aqui diz respeito à questão da competência, né, por assim dizer. Vamos supor que aconteceu um acidente de trânsito em rodovia federal, né? Aqui, então, quem irá atender, né? De quem é a competência? Aqui a competência, como todos nós sabemos, é da Polícia Rodoviária Federal. Então, a nossa central, ela irá despachar nesse sentido, vai informar o que aconteceu, né? Foi feito contato com a PRF, né, para atendimento dessa ocorrência. Então esse será o CF. Aqui o CF24, o CF inválido. Esse é um tipo para o despachador também, que ele vai trabalhar em situações em que se tenha gerado um registro para simular algum erro, algum problema pelo usuário, né? Aqui é praticamente uma situação de simulação de algum problema que apresentou ali o usuário, algo nesse sentido, né? E esse tipo de CR será o que é colocado, né? CF24 inválido, né? E outra situação que podemos frisar aqui é que ele não vai computar para fins estatísticos, né? O CF22, atendimento encerrado automaticamente após 96 horas. O próprio nome aqui já sugere, né? O sistema, por si só, passados 96 horas, ele irá, digamos assim, por falta, né? Que não houve, assim, na verdade, que não houve por parte do despachador, da guarnição, né, o devido encerramento, né? Passados-se 96 horas e não houve ali por parte tanto do despachador como com a guarnição de serviço
né, o devido encerramento. Então caberá aqui no caso, se for, dependendo do fato aí, ao o gestor, né, o gestor da unidade corrigir, né, e adequar o fato, né, de acordo com o CF que é o adequado, ok? Vamos ali ao nosso último CF aqui, que é o atendimento transmitido à rede rádio para registro via SysDepol ou formulário manuscrito. O próprio nome já sugere. Esse tipo de encerramento aqui vai ser naqueles casos que há indisponibilidade no mobile, né? Então, ou o atendimento tenha sido, né, o seu desfecho tenha sido por preenchimento de formulário manuscrito, ou encaminhado, né, o registro em outro sistema, né, o registro tenha sido feito por outro sistema, aqui no caso o SysDepol. Tudo bem, comandante? Por aqui eu encerro, né, a questão da tarefa, e muito obrigado aí pela atenção. Bom dia.